Bom, iniciou a gravação. Olá, pessoal, bom dia. Hoje é a nossa unidade 2 do nosso módulo de software livre. Hoje, nós vamos ver, conhecer um pouquinho de como funciona a política de desenvolvimento de sistemas, especialmente sobre a licença livre e analisar alguns softwares, né, de mercado que tem essas licenças. Eu vou fazer primeiro uma parte teórica, explicando licença por licença, em razão dos vídeos que eu coloquei lá no dia de hoje, né, na aula de hoje, falar um pouquinho daqueles vídeos, falar sobre as licenças, e aí depois a gente vai fazer uma pequena prática, e aí eu vou passar, então, os exercícios, um que é o questionário, e o outro que eu vou pedir para vocês dividirem em grupo de 3, de 2 ou 3 pessoas, né, para fazer o trabalho para ser entregue lá até o dia 12, tá? É um vídeo no YouTube de, no mínimo, 2 minutos, idealmente 5 minutos, mas não tem limite. Você conseguir fazer de 15 minutos, não tem problema, não. Mas o normal é que ele vá ali entre 2 e 3 minutos ali, para vocês explicar o que eu vou pedir para vocês fazerem. Tá? E aí nós vamos ver as condições, os casos especiais. O vídeo é porque vai ser uma das tarefas, viu? Vou chamar de Cici, que eu não sei quem é que perguntou. O vídeo é interessante porque ele vai ser semelhante ao que seria uma prova, né? Ao invés de uma prova, é um vídeo que vocês vão elaborar explicando uma condição. Vocês não precisam aparecer o rosto, necessariamente, só se vocês quiserem, mas vocês vão normalmente fazer apresentando ou a tela do celular ou a do computador, acessando um site e mostrando o que eu vou pedir lá, tá? Explicando, falando ou explicando. No caso da Israel, Laurindo, a gente vai fazer uma condição especial para ela, um exercício especial. Então, pessoal, eu vou começar aqui, iniciar a apresentação. Vai ficar esse sonzinho, porque ele do pessoal entrando ainda, está na reunião, mas vamos nos concentrar aqui. Então, hoje eu queria falar com vocês a respeito, a gente iniciar por um debate, tá? Um pequeno debate que eu revendo o vídeo da aula, eu não sei se vocês repararam, eu coloquei ontem vídeos, né? O vídeo da nossa gravação da aula, lá na nossa aula da semana passada, os slides estão lá também, e aí ele é interessante lá para vocês, se vocês quiserem rever a aula, tudo, ela está lá para vocês. Então, eu queria, revendo a aula, eu vi que houve um momento que algumas pessoas disseram, não, ó, peraí, eu não acho que é bom não, software livre e tudo. E aí é interessante, eu acho, a gente ter um debate para entender o bom e o ruim, e as pessoas poderem defender seus pontos de vista, né? Não, sem nenhum problema, pessoa que não concorda com software livre. Todos somos livres para concordar e para discordar, é assim que é bom mesmo, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, a gente vê as diversas opiniões e tentar entender os pontos de vista e ver os argumentos. Se os argumentos nos convencem ou não nos convencem. Os argumentos não fazem a gente mudar a opinião. Pode fazer ou pode não fazer, né? E aí eu queria aqui selecionar 3 pessoas que queiram falar sobre por que o software livre é uma boa ideia, primeiro, e depois 2 ou 3 pessoas também que falem por que o software livre não é uma boa ideia. Então eu tenho que conseguir 2 ou 3 de cada opinião, tá? Então eu queria iniciar por quem acha que é uma boa ideia o software livre, e aí podem falar. Quem acha que... Pedro quer falar do que porque é uma boa ideia ou porque não? Ou porque não é uma boa ideia? Beleza. Então, quer começar a falar, Pedro? Pode falar. Professor, eu acho que o software livre é uma boa ideia, porque ele facilita o desenvolvimento dos softwares e porque
Ele fortalece a comunidade, professor, de desenvolvedores. Beleza, maravilha, é um bom argumento, excelente argumento. Eu queria mais uma pessoa, pelo menos, ou mais uma ou mais duas pessoas para dizer se ela concorda e acha que é uma boa ideia o conceito, né, de software livre. Quem se candidata? Vamos lá, pessoal, senão eu vou começar o sorteio. Então, eu acho que é uma boa ideia, só que depende muito da proposta. certo. Da proposta de que software vai ser, como vai ser desenvolvido? Exatamente. Ok, beleza. Da proposta É interessante o argumento. Ok. Beleza. Alguém mais quer falar? Porque. Certo. Alguém mais quer? Só mais uma pessoa, tá? No máximo. Aí eu vou abrir para todo mundo falar depois. Mais uma pessoa a respeito de por que software livre é uma boa ideia? Beleza. Tá, então, pronto. Vou agora. Queria que. Eu vou chamar Cici, tá? Tem CI, CI, mas não sei. Sim. Cici, Vernon, eu vou pedir só. Pode fechar agora o microfone. Aí eu vou pedir para. Eu não sei quem é quem. Cici, pode abrir o teu microfone? Será que ele não tá. Ele ou ela, né? Não. Eu não acho boa ideia, porque no questionário que eu fiz, eu lembro que teve uma resposta que era de você fazer uma modificação e vender essa modificação. Aí, algo desse tipo. Eu achei injusto para quem, tipo, fazer. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Para quem fazer um programa, essa pessoa ganhar em cima do programa que ela fez, só com algumas modificações, entendeu? Então, por isso eu não achei uma boa ideia, porque é muito fácil para pessoas, tipo, entre aspas, plagiarem, entendeu? Lucrar em cima do Sim. trabalho de outra, tipo. É uma ideia muito boa. Eu gostei, tipo assim, do conceito de que dá para você aprender e tal com os softwares, desenvolver. Mas eu não gostei por esse fato de que é fácil para as pessoas pegarem um trabalho e lucrar em cima, tipo, só com algumas modificações. Maravilha. É muito importante você colocar isso. Eu vou, antes de comentar e abrir, eu vou só colocar o Daniel Melo. Ele colocou uma coisa importante aqui no comentário. Daniel, tu podes comentar que você falou a respeito do pessoal modifica para colocar vírus também. Daniel Melo? Pode abrir o microfone, Daniel. Tá. Bom, então beleza. Bom, o Daniel ele fala que há a possibilidade das pessoas colocarem vírus, ele baixar, né? E aí ele modificar a partir de vírus e aí colocar em um outro repositório e aí as pessoas baixarem aquele programa com o vírus agora e aí serem vítimas do vírus. É verdade, viu, Daniel? Isso acontece sim. Eu vou só pedir então para mais uma pessoa abrir o microfone e, se quiserem, né? E comentar também por que o software livre não é uma boa ideia. Só mais uma pessoa.
Antes de abrir livre, né, para qualquer pessoa falar. Quem se candidata? Ninguém, pessoal. Vocês estão tão quietinhos hoje, o que é que está acontecendo? Bom, oi, ô Bassan, pode falar. Oi, professor, eu cheguei um pouquinho atrasado na aula e eu não estou sabendo do assunto. Só me dar um resumo sobre o assunto? Eu abri agora, Bassan, eu vendo o vídeo, lá na aula passada, no AVA, quando vocês vão lá, eu coloquei a nossa gravação da aula lá. E aí, revendo a aula, né, o vídeo, eu vi que teve um momento que, quando eu perguntei, você concorda com o software livre? Acha que é uma boa ideia o software livre? E pelo menos uma ou duas pessoas disseram, não acho não. E aí, naquele momento, como a gente acabou discutindo outro assunto, a gente não abriu para um debate maior, né? Então, agora eu quero puxar esse debate para ver os argumentos, os pontos de vista de quem primeiro, como está na tela aí, né? A primeira pergunta: por que você acha que o software livre é uma boa ideia? Se você acha que é uma boa ideia, aí 2, 3 pessoas responderam, falaram, e aí agora, por que você acha que o software livre não é uma boa ideia? Então, agora está faltando só mais uma pessoa falar por que ele acha que não é uma boa ideia. Quer falar, Bassan? Bom, professor, como o Gustavo disse, também tem chance de colocar vírus no software livre. Colocaram vírus, talvez outras pessoas, vender o próprio software que a pessoa criou, vender ilegalmente para outra pessoa. Sim. Isso que eu acho que não é uma boa ideia, Fabio. Beleza. Não, beleza. Isso é bacana a gente conversar tranquilamente sobre isso, porque são preocupações reais que vocês têm e que elas acontecem. E aconteceram muito em todo mundo, né? Eu vou falar agora, eu falei muito na aula passada, eu falei dos benefícios, né? E os benefícios, vou só repetir mais uma vez, que a comunidade se desenvolve, como falou, acho que foi o Pedro, né, que foi a primeira pessoa que falou, o senso de comunidade no mundo do desenvolvimento, ele aumentou muito, melhorou muito, com a criação, né, do manifesto do software livre e o desenvolvimento. Ele permitiu que muitos softwares avançassem bem mais rápido, porque é uma criação coletiva, né, de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então você consegue ali resultados bons. E ele incentivou até mesmo empresas que são de software proprietário a elas desenvolverem, inclusive em alguns casos abrirem códigos-fontes dos próprios softwares delas. A exemplo, a Microsoft, ela fez com poucos, mas fez com alguns softwares também. E a Microsoft é a própria maior financiadora hoje de softwares livres no mundo. Então, essas são as vantagens. Conforme vocês falaram, existe tudo isso, tá? Existe o risco. Quando a gente fala de uma licença exclusiva de software livre, existe sim o risco de uma pessoa pegar um código que está, modificar ele com um malware, né? Colocar um vírus, um malware dentro do software livre, carregar em uma outra página que não vai ser a original ali do desenvolvedor, e aí eu vou explicar por que eu estou fazendo essa distinção direitinho de fazer em uma outra página especificamente, e aí as pessoas baixarem dessa outra página e acabar pegando um software com um malware. Existe sim essa possibilidade. E ele é um ponto negativo, sim. O que eu diria, tentando botar mais argumentos no debate um pouquinho. Você prefere Vernon, aumenta só o som do teu microfone um pouquinho, porque a gente te escuta bem baixinho. Realmente eu consigo escutar só algumas frases do que você fala.
Melhorou agora? Melhorou. Pode falar? Melhorou? Melhorou. Agora Não, né? Você prefere a evolução tecnológica com o detalhe de ter a chance de ter malwares ou vírus se desenvolver, ou você ficar dependendo da empresa que ainda vai lucrar em cima da evolução tecnológica? Beleza. Então, o lucrar em cima eu vou... Essa é a dúvida. Beleza, não, beleza. O lucrar em cima da evolução, ou mesmo a própria evolução tecnológica, eu vou só terminar esse primeiro argumento, aí eu já falo nisso agora, tá bom? Então, porque, pessoal, existe nas nossas vidas o risco, ele é inerente. Agora a gente está tendo uma aula de risco, né? Na pandemia, infelizmente, é algo muito ruim que aconteceu, mas o risco que a gente corre é o risco de ir na rua. O bom é a gente ficar em casa, mas a gente sabe que em algum momento, se uma pessoa que precisa trabalhar ali, ela vai acabar tendo que pegar um ônibus e vai se arriscar. Então, são riscos calculados. Lógico que o da pandemia, o bom é se você tem condições de poder ficar em casa, o correto seria esse, se a gente pode dizer que é o correto. Mas vamos dizer outros riscos. Por exemplo, eu sei que eu posso ser assaltado e morto um dia ao ir à rua. Mas não é por isso, excluída a situação da pandemia, né? Vamos dizer, no momento normal, onde a gente não tem a pandemia, mas não é por isso que eu vou deixar de ir na rua, que eu vou deixar de andar na cidade. Então, se eu pensar que todos os milhões e milhares de softwares livres que são desenvolvidos, eu não os vou desenvolver deixando um código livre, né, permitindo que as pessoas copiem, porque existem pessoas mal intencionadas que vão lá e fazem isso, seria eu perder muito por causa dos pequenos problemas que eu tenho. Eu não sei se vocês entenderam bem o que eu estou querendo dizer. Os benefícios de você fazer o software livre, ele é maior do que esse malefício de poder pegar um vírus. O que é que você vai precisar fazer para poder resolver esse problema? Você vai ter que diminuir esse risco. E como é que você diminui o risco para você não evitar um malware ou evitar um código malicioso no software livre? É você conhecer normalmente os sites, você conhecer quem são as empresas que fornecem software livre, as empresas que criam software livre, achando uma rede, o que a gente pode chamar assim de uma rede de confiança, né? Uma rede de fornecedores, de programadores, desenvolvedores que são confiáveis, que outras pessoas vão lá e verificam o serviço dela, sabem que é confiável, porque elas conseguem ler o código-fonte, justamente por isso que é um software livre, e aí sim a gente, por saber que é aquele código, a gente tem certeza que não tem um malware, né? É lógico que você pode me dizer, professor, mas isso é muito difícil, como é que você vai ler milhões de linhas de código, milhares de linhas de código, e saber que aquilo ali não tem um malware? Verdade, é complicado. Mas como a gente tem milhares de pessoas fazendo isso é possível, tá? Então, quando a gente pega ali especificamente um site confiável, a gente resolve esse problema. Ou, vamos dizer assim, diminui bastante esse problema. O segundo, que foi o que o Vernon falou e outras pessoas falaram também, a respeito de lucrar com o trabalho do outro sem que o outro tenha recebido nenhum louro, pelo menos, né? Nenhum lucro. Pessoal, essa é a maior dificuldade e um dos péssimos problemas que realmente acontece na comunidade de software livre. Ainda assim, esse problema ele cai naquela mesma história do malware. Os benefícios de ter o software livre, eles são tão maiores do que as pessoas que vão ter essa má intenção de pegar o software, não colocar ele mais como software livre, empacotar ele num pedaço do seu software, né, e aí vender, ele vai existir, e ele sempre vai existir porque as pessoas vão ser inescrupulosas, porque algumas pessoas são assim, infelizmente. O que a gente gostaria que fosse, no mundo ideal, é que todo mundo tivesse consciência, fossem pessoas que não pirateassem, que não cometessem erros. Mas no mundo existem pessoas, como eu espero que a maioria de vocês seja, que são pessoas que têm caráter, que são pessoas que, né, fazem o correto, mas sempre vai existir uma ou outra pessoa que não. O problema se a gente que faz o bem ficar com medo do mundo,
ou não encarar o mundo com medo das poucas pessoas que fazem o mal, a gente deixa de viver e a gente deixa que eles ganhem, né? Então a gente tem que vencer o jogo, pô. Apesar da pessoa poder fazer o mal, poder fazer uma coisa ruim, nós vamos votar e optar por fazer o bem, por ser do bem, entendeu? Então, ter os benefícios daquilo que a gente pode desenvolver de tecnologia, apesar das pessoas que possam usar de uma forma ruim. Na terceira questão, que está no slide, como você acha, então, liga um pouquinho, né, com essa última resposta que eu dei, como você acha que as liberdades do software livre elas podem ser desrespeitadas? Eu vou iniciar só fazendo o link, né, do que eu disse. Bom, uma pessoa pode desrespeitar a própria licença, copiando tudo que está lá, fazendo o que o pessoal chama do chupa-cabra, né? Ele pega, copia o código que está lá, coloca no seu programa, fecha e depois quer vender a licença. Essa é uma das formas. Mas eu queria que vocês tentassem responder ou explorar mais as outras liberdades, como, por exemplo, a liberdade de poder copiar, tá? Menos a de modificar, que a gente já falou um pouquinho, mas a de copiar o software. O que é que vocês acham disso? Queria que uma ou duas pessoas levantassem aí para falar. Quem pode comentar? Vou sortear, então. Bom, Ângelo Emanuel. Tudo bom, Ângelo? Tá aí? Abre teu microfone. Ângelo? Ângelo não tá me ouvindo, Ângelo? Bom, vamos lá, outra pessoa, então. Deixa eu ver. David, né, ou Davi, não sei se chamam. É Davi? Davi Salas Mendes? Sim, professor. Então, eu vou só dar uma lembrada ali das 4 liberdades, né? No software livre, as liberdades são aquelas 4, né? Você tem a liberdade de copiar, redistribuir o software livre, modificar ele, né? Fazer modificações a qual você queira e usar de forma livre, usar para qualquer propósito que você queira. Então, essas são as 4 liberdades. O que é que você acha que elas podem ser desrespeitadas? Elas podem ser usadas de uma forma não boa, não tão boa, né? Bom, como assim os pessoal falou ali antes da Cici, ela disse que não é como pode dizer, tipo, não é vantajoso assim para o desenvolvedor e tal, porque sei lá, a segunda pessoa pode modificar e, sei lá, ganhar ao seu favor, sabe? Ganhar o lucro assim em cima do trabalho do desenvolvedor. Certo. Eu acho que é isso. Não, beleza, essa é a verdade. Deixa eu te perguntar, bom, eu concordo com você, Davi, mas tem aquilo que eu estava te falando, né? Aceitando isso que eu te falei como uma máxima, né? O mundo é das pessoas, vamos dizer assim, da maioria que é das pessoas boas. Se a gente for pensar sempre no mundo por causa da pessoa que faz o ato ruim, a gente vai perder para elas, né? A gente vai deixar de viver. A gente não vai fazer nada em função de esperar que elas melhorem, e elas não vão melhorar. Então, é o caso de você preferir ir pro bem, né? Sim, sim. Mas o mesmo exemplo aqui, ó, que a Taina, né? Ó. Professor, eu tenho uma questão, por exemplo, se alguém pegar um software livre e modificar, ele tem a possibilidade de privatizar, ou seja, de virar, né, particular. Tainá, ele só pode fazer isso se for ilegalmente.
Porque legalmente, como você pegou a licença livre, né? E você vai obedecer à licença livre, o que é que a licença livre diz? Que todos os produtos feitos a partir daquele código, eles devem, você pode até cobrar por eles, mas aquela liberdade de poder copiar, de colocar o código-fonte lá, permitir que as pessoas analisem, modifiquem, e ser livre para isso, elas podem ter. O que não pode, né, veja se eu estou respondendo direitinho para você, o que não pode é ela pegar o software que era livre, tinha todas as 4 liberdades, faz uma modificação, retira as 4 liberdades, ou seja, ela deixa lá, mas não mostra mais o código, não deixa que a pessoa copie, que redistribua. Então, isso não pode. Aí você pode me perguntar, professor, mas como é que a gente vai saber? A gente só sabe se alguém entregar, se alguém disser. Então, por exemplo, uma grande fornecedora de software, ela tem medo de fazer isso até por causa dos empregados dela, porque você não consegue controlar, vamos dizer, se você tem 100 desenvolvedores, aí você, de repente, as pessoas sabem que você copiou um código que era software livre, né? Você copiou o código ali e colocou ali, enxertou no teu programa e não transformou numa licença de software livre, mesmo que você tenha pago, que você venda ele também para as pessoas, aquilo ali a pessoa pode denunciar e aí se tornar um caso de polícia. Entendeu? Mas inicialmente somente se alguém denunciar é que a gente vai saber. Tá bom, Tainá? Esse é o grande problema, porque o software ele pode se tornar, né, se você, da forma como você desenvolver, ele pode se tornar uma caixa preta, que ninguém sabe o código. Mas eu te digo, alguém lá que viu, presenciou o fato, presenciou o crime, vai saber. Então eu vou passar para outro. Ó. Aí eu digo, open source resolve o problema? O problema, pessoal, tá muito ruim a conexão em Guajará. Eu estou vendo muitas pessoas caindo na conexão. Alguém pode me falar se está tendo problemas aí em Guajará? Realmente, algumas internets estão péssimas aqui. Uhum. Bom, vamos acelerar um pouquinho então, tá? Vou falar bem rapidinho então, ó. O open source ele resolve o problema. O que é que a gente viu de open source na aula passada? Open source, a diferença dele para o software livre é que no open source há um cuidado com a qualidade. Então, uma regra muito importante do open source é que o dono original do software, de software livre, né, mesmo que seja livre, ele publica o código-fonte, ele pega o desenvolvimento das outras pessoas, mas é ele, o dono do software original, que vai controlar a liberação de versões. Ou seja, tem que passar por ele, pelo crivo dele, né, pela análise do desenvolvedor inicial, se ele aceita as modificações que você está fazendo. Então, quando você faz a modificação, não quer dizer que você pode sair publicando à torta e à direita na licença open source, não. Na open source, você tem que passar por esse cara, que é o dono original lá, e ele tem que aprovar para ele publicar como original, tá? Então, esse crivo de qualidade, né, essa análise de qualidade, ela tem que existir. Então, vocês acham que o open source resolve esse problema ou não? Vou sortear uma pessoa para responder, tá? Professor, eu acredito que sim. Beleza. Pedro, ele ajuda bastante. Eu vou te dizer assim, resolver talvez né, é uma palavra muito forte, mas muito próximo disso. É muito provável que ele resolva, tá? Então... Sim, porque no sentido que ele realmente ajuda, né, professor? Ajuda. Por causa aí. Especificamente, sabe por quê, Pedro? Olha só, se lembra que eu estava dizendo da rede de confiança, né? A rede de confiança é se a pessoa que é o dono, ele tem aquele site, aquela comunidade, todo mundo em volta dele ali, é ele quem é responsável por dizer o que é oficial e o que não é. Então, quando você faz as modificações, manda de volta para ele analisa e, opa, essa modificação aqui a gente aprova ela. E ela vai entrar a partir de agora no
no código principal, essencial, né, do software. Então, quando faz isso, aí sim ele está dando aquela legitimidade, né? Então, você confia por quê? Porque não são pessoas desconhecidas, são pessoas conhecidas, que você sabe que tem uma certa confiança ali naquele software. Aí você pode me perguntar, professor, mas pode haver um problema? Pode, já houve. Eu vou dar um exemplo para vocês recente. Existe um software nos celulares chamado Cam Scan, né? Que é o Câmera Scan, que é aquele que você digitaliza documentos. Então você vai lá, bate a foto de um documento e ele transforma em PDF, ele ajeita, deixa mais clarinho o documento, tudo bonitinho ali quando ele digitaliza. Fica muito, excelente, eu uso há muito tempo. Mas houve um tempo em que foi descoberto que ele estava com problemas no código, tá? Tinha sido achadas rotinas que não faziam sentido, que podiam ser perigosas, poderiam ser códigos até maliciosos, né? E ali foi denunciado aquele software, na época, para a loja do Android, e a loja do Android lá, a Play Store, tirou o software lá, houve um processo lá que eles tiveram que corrigir o software, adaptar o software, né, fazer lá um processo de submeter de novo, para mostrar para o pessoal do Google lá que eles eram confiáveis e que aquilo foi um problema temporário e tudo. E aí sim foi que voltou, né, até a confiança no software, tá? Então, isso pode acontecer, mas normalmente é difícil que isso aconteça, tá? Erros, brechas, Microsoft, Apple, Linux, ocorre todos os dias. Normalmente elas não são intencionais, é porque as pessoas vão tentando, testando as vulnerabilidades e encontram umas que não foram pensadas, né, para aquele problema. Mas no caso nesse caso do CS, né, do Camera Scan lá, ele realmente ele tinha um probleminha meio malicioso, mas foi resolvido já. Bom, indo um pouquinho para acelerar, e aí como os softwares proprietários podem se beneficiar, né, do desenvolvimento de software livre. Eu já falei um pouquinho disso para vocês. Microsoft, por exemplo, como ela desenvolve muito software, ela hoje, eu vou só mostrar para vocês um negócio aqui, vou apresentar minha outra tela aqui, para vocês darem uma olhada quando a gente vai pesquisar sobre a Microsoft aqui, ó, olha uma coisa aqui, ó, Linux e Microsoft. Linux porque é o software livre mais utilizado, né? Então, olha só, aqui, ó, quando a gente pesquisa no Google, primeiro, né, ó, 395 milhões aproximadamente em resultados da Microsoft, relacionando Microsoft e Linux. O próprio, eu não sei se vocês conhecem, mas esse site aqui chamado Azure, né, como a gente pronuncia em português, ou Azure, que é em inglês, ele é o equivalente à Amazon da Microsoft. Ela é uma plataforma onde ela oferece software como serviço, oferece servidores como serviço. Então, você não precisa comprar um servidor, um computador ali para configurar servidor. Você não precisa comprar serviços, né, ou instalar você mesmo. Você pode comprar, alugar da Microsoft o espaço, assim como da Amazon, do Google e tal. Então, ela mesma aqui, ó, ela, na própria propaganda dela, ela diz aqui, ó, Linux do Microsoft Azure. Vocês vão ter, ó, vários momentos em que vocês vão mostrar aqui, ó, sobre subsistema do Windows para Linux. Se vocês repararem na versão do Windows 10 agora, as mais novas versões, né, do Windows 10, ele tem como você atualizar para poder rodar o Linux dentro do Windows. Além disso, eu reforço aquela informação. Hoje a Microsoft é a maior fornecedora, né, fomentadora, né, financiadora do desenvolvimento de software livre no mundo. Ou seja, aquilo que no início, lá em 1995, 96, 97, até 2000, que parecia uma briga entre Microsoft e software livre, a Microsoft abriu os olhos e viu que o potencial que era o software livre, e ela é, então, uma das empresas que mais financiam software livre no mundo.
só voltar a apresentação rapidinho para depois a gente voltar para esse ponto aí. Então, olha só. Deixa eu só passar aqui o slide. Passar aqui o slide, ó. Vou agora, então, para as definições. Pessoal, essas definições aqui, elas estão no AVA de vocês, com um vídeo bastante interessante que tem lá dos dicionários, né, de informática lá. Então, vocês vão assistir e vão ver que todas essas definições que eu estou dando aqui, elas aparecem também lá nesse vídeo, tá? Então, a primeira coisa, software gratuito ou freeware, né? O que é um software gratuito? Ele é um software normalmente gratuito para baixar e instalar no seu computador. Você pode utilizar ele e a gente diz que ele é gratuito mesmo quando ele tem as funcionalidades completas, ou seja, ele funciona plenamente. Ele não é um software que é limitado em suas funcionalidades, nem limitado no tempo que você pode usar. Tá? É o software que você pode usar para sempre, como diz a história. Então, isso é um freeware, é um software gratuito. Mas ele não precisa ser necessariamente software livre. E aí, o que é que diferencia um software gratuito de um livre? É que o gratuito, se a pessoa que constrói o software gratuito não permitir que você faça modificações, aquelas 4 liberdades, né? Não permitir que você faça modificação, que você faça redistribuição, que você faça cópias, ou que você use da forma que você quiser, não é um software livre. Ele pode ser, inclusive, um software proprietário, só que o proprietário dele dá ele gratuitamente para você. Mas exclusivamente para você. Não permite que você passe para ninguém. É só seu. Entendeu? Então, isso é a diferença entre software gratuito e software livre, pessoal. A gente tem que mastigar bem na nossa disciplina isso na nossa cabeça. Inclusive, para vocês responderem direitinho o questionário que está lá. Para vocês responderem, né, até semana que vem. Na outra definição aqui, ó, software colaborativo, em português, ou shareware, como é falado em inglês, ele é um software que é gratuito para baixar e utilizar, mas ele tem algumas restrições ou limitações de suas funcionalidades. Elas têm algumas funcionalidades que são incompletas, que na versão paga, na versão proprietária inteira, ela é completa. Mas no shareware você pode testar também por algum tempo, vamos dizer, por 1 mês, 15 dias, 2 meses, 90 dias, mas depois ele perde todas as funcionalidades e aí você tem que comprar ele. Então, isso é um software shareware, tá? Ele é um colaborativo. Você faz testes, né, nele. E ele não precisa também ser necessariamente software livre. Aliás, normalmente ele não é software livre, justamente porque a pessoa no final vai vender para você, tá? Mas aí, voltando àquela questão, o software livre tem que ser gratuito? Não necessariamente. A maioria é. Pedro, exatamente, é o demo, é a versão demo que a gente pega da internet. O tipo de licença dele é exatamente essa, shareware colaborativo, tá? É o que serve para o software que é demo. De demonstração, né? Aí. Então, licença de aquisição perpétua, tá? Aqui é um software que é proprietário, mas também pode ser uma licença grátis daquela que seja perpétua. Mas normalmente ele é utilizado para aquisição, para venda. Então, a licença de aquisição perpétua, ela libera o uso do software por tempo indeterminado, ou seja, você comprou o software numa licença perpétua, é seu para sempre, e você vai poder usar todas as licenças, todas as funcionalidades dele para sempre. Quais serão os problemas aí? Por exemplo, a Microsoft, ela vende algumas licenças perpétuas. Porém, com o tempo, ali, depois de uns 5, 10 anos do ciclo de vida do software, ela deixa de fazer atualizações. Então, o software ainda será seu, você poderá usar para sempre, mas vai chegar uma data em que a partir dali não existe mais atualizações. E como há muita dinâmica nisso tudo, né, as pessoas elas vão descobrir vulnerabilidades, falhas, e aí se ela não faz atualização, aquelas falhas vão permanecer. E você usando e sabendo que existe a falha, tá?
mas é uma perpétua e é sua licença. Então, normalmente, ele é utilizado por grandes empresas desenvolvedoras de software. Aí, normalmente, Microsoft, softwares da Apple, por exemplo, normalmente, da IBM, tá? SAP, SAP, né? Muitos, eles usam normalmente licenças perpétuas. Software proprietário. Então, às vezes, né, uma licença perpétua, às vezes não, 99% das vezes, um software de licença perpétua, lá, de aquisição perpétua, é um software proprietário, ou seja, a empresa tem esse software e esse software ele precisa ser vendido. Tá? Então, nessa modalidade de licença, ó, qualquer tentativa de modificação, redistribuição ou cópia é completamente proibido. Então, você não vai ter normalmente acesso ao código-fonte, e ainda assim, caso você tenha algum acesso a alguma coisa que não seja de configuração, o que você pode fazer, você não pode fazer modificações, porque você vai estar violando o contrato e as regras do software proprietário. Aqui tem algo que eu queria comentar com vocês. É aquela história. Vamos dar um exemplo. Eu posso comprar no mercado. Vamos dar um exemplo bem grave. O teu vídeo, Laurinho, está travando um pouquinho. A Israel está falando. Beleza, vou sinalizar mais devagar que aí vai dar certo. Ok. No final, Laurinho, a gente vai... Quando o resto do pessoal sai, e aí a gente fica um pouquinho mais com a Israel e aí tira as dúvidas dela, tá? E aí eu repito a aula, não tem problema não. Nessa modalidade de licença, porque eu vou dar um exemplo bem grosseiro, mas que ele diz um pouco a respeito disso. Eu vou lá no mercado e compro uma barra de ferro, tá certo? Uma barra de ferro eu posso usar ela para fazer a construção de uma casa. Eu posso usar ela para construir, sei lá, um equipamento, uma churrasqueira, o que eu quiser. Vou lá e compro. Mas também eu posso pegar essa barra de ferro e utilizar ela para cometer um crime. Então, é nesse sentido que aqui o proprietário ele vai dizer as condições do contrato exatas as quais você pode utilizar o software, tá? Então, vamos dizer assim, não há liberdade nesse caso, e principalmente a única liberdade que você tem é de utilizar o sistema nas condições corretas. Esse contrato, normalmente, de licença, né? Esse contrato ele vai determinar exatamente qual é o uso correto do software. Qualquer uso que você fizer diferente disso, você vai violar a licença proprietária. Então, aí já fere aquela liberdade do uso, né, do software livre. Aí, só voltando um pouquinho, isso tem seu lado positivo e seu lado negativo. Eu concordo que, por exemplo, se eu criar um software que faça um cálculo muito bom, vamos dizer, a respeito de controle de usina nuclear, eu não quero que esse software seja, por exemplo, né, seja usado para o desenvolvimento de uma bomba atômica, digamos que seja a restrição. Então, eu vou lá no meu contrato de condições, se eu conseguisse vender para uma empresa de energia nuclear, vou dizer, olha, vocês não podem utilizar para cálculo de bomba atômica. Só pode usar para cálculo de reator nuclear. Tá? Então, vão ser as condições no seu contrato quando o software é proprietário. Então, para mim, isso é bom nesse sentido. É ruim quando você quer me tirar a liberdade todinha, porque o seu software ele não está nem tão bom, eu tenho condições de dar uma melhorada, mas você não deixa. Então, há o ponto positivo e o ponto negativo. Em tudo. Software as a service, tá? Ou software como um serviço, traduzindo para o português. Certamente, hoje em dia, vocês usam muito o software como um serviço e, às vezes, talvez não relacionam diretamente. Por exemplo, software as a service, Spotify, o próprio Facebook, o WhatsApp, tem tantos que é até difícil dizer hoje, mas quase todos os serviços do celular de vocês que usam uma plataforma fora, eles vão ser
um software como serviço. Qual é a característica dele? Então, a utilização ela ocorre sem a necessidade de instalação de um aplicativo, ou, no caso de celular, quando você instala ele é completamente dependente de servidores online. Ele é completamente dependente online. Pode falar, Bassan? Ô, professor, se o próprio desenvolvedor do software livre quiser fazer um software para criar bomba atômica, ele pode criar? Ou não Pode. não pode? Pode, porque no software livre, quando ele é exclusivamente livre, a liberdade dele lá, a liberdade de uso dele é completa. Lá, se ele for estritamente software livre, né? O que é que ele diz ali? Aqui ele é livre para usar da forma que ele quiser. Então ele pode sim. Tá? Somente se a licença não for exclusivamente de software livre e for uma licença específica que diga que não pode, aí sim é que não pode. Tá bom? Entendi. Então, entendeu? Aí, então, normalmente, por exemplo, o software como serviço, ele vai usar uma plataforma web. Você vai precisar do recurso online para ele funcionar. Mesmo que você instale um aplicativo, ele só vai funcionar se você acessar a rede. Tá bom? Bastante. Beleza. Dá só uma fechadinha no microfone, que senão... Isso, beleza. Por causa do áudio, tá? Normalmente tem essa dependência da plataforma. E aí, finalmente, a gente tem o software livre. O software livre, ele concede a liberdade para o uso, né, para o seu usuário utilizar. Ele pode modificar, ele pode copiar e ele pode até mesmo redistribuir o seu software, sendo apenas necessário que o usuário indique a fonte de onde ele utilizou. Tá? Então, é realmente o software tipo de licença mais livre que existe. E aí, para corrigir um pouquinho dos problemas da liberdade completa ali do software livre, tem alguns softwares livres que colocam sua licença como open source. Continua sendo um software livre, mas no sentido de ter a publicação controlada pelo seu desenvolvedor original, o open source vai cuidar da qualidade, né? Então, o usuário ele pode sim modificar o código, tá? Da forma que quiser, mas é o desenvolvedor quem determina quais funcionalidades estarão nas próximas versões, serão aprovadas. Essa é a diferença do open source para o software livre. A principal diferença é essa. E aqui, então, eu dou alguns exemplos, como o que é a GNU, né? General Public License versão 3. O Linux ele está sob a versão 2, tá? É a GNU 2, né? GPL, GNU. Tem também a Apache License 2.0, MIT License, GNU LC, General Public License versão 3.0, né? Version 3 aqui. Mozilla Public License 2.0. E essa aqui que é interessante, ó, CDDL, Common Development and Distribution License, tá? Ela é das licenças livres, vamos dizer assim, que poderia, não vamos dizer de software livre, mas de softwares abertos, ela é a licença mais restritiva. Então, ela é a mais fraquinha, tá? Para um eventual software livre. Mas ela é, hoje em dia, muito utilizada, justamente por isso, porque ela fica ali no limite entre o que pode ser livre e o que não pode. Eu vou, então, agora mostrar para vocês como a gente encontra. Reparem que essa parte é a parte prática da aula, tá? Ela é bem importante nesse momento, para vocês entenderem direitinho, então, como a gente consegue entender, né, ou verificar a licença. Então, eu vou aqui, ó, eu pego aqui, ó, eu peço aqui uma lista de softwares freeware. Lógico, quando eu pesquiso isso, normalmente não vai acontecer dessa forma, tá? O que os sites têm é uma bagunça. Então, eu vou pegar nessa lista aqui, ó, por exemplo, ó, ele colocou aqui Mozilla. O Mozilla, ele tem a licença dele 2.0, já não é
é open source, né? Mas é aqui, ó, de código aberto, é open source, mas não tem todas as liberdades exatas do software livre, mas a gente considera ele software livre, só que open source. O Google Chrome. O Google Chrome ele tem um conjunto de licenças especiais da Google. Inclusive, o Google Chrome ele pode ter uma parte paga, tá? Só que eu vou mostrar isso para vocês em termos de licença, tá? E aí vai uma lista aqui dessas licenças. Como é que você sabe, então, realmente se o software é livre ou não? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o que é, então, a licença. Se você pesquisar aqui, ó, eu pesquisei isso aqui, ó. GNU GPL v2, que é a licença do Linux, tá? Do kernel do Linux. Então, se você vier aqui, você vai cair nesse site aqui. E aqui... Professor, não está aparecendo na tela, não. Oh, meu Deus, desculpa aí. Desculpa aí, deixa eu já corrigir aqui. Opa, agora vai. Agora estão vendo, né? Corrigiu, né? Estão vendo? Abre o microfone para me dizer que está vendo ou não. Agora Sim, professor. Estou vendo, professor. Maravilha, maravilha. Desculpem aí, tá? Então, aí aqui, ó, se você colocar aqui, ó, no Google, GNU GPL v2, essa é a do Linux, tá? Não confundir com a V3, que existem outros softwares que são pela V3, tá? Eu vou falar específico dessa do Linux. Se você entrar aqui no site, né, que é da gnu.org, ela vai explicar direitinho o que é o conteúdo da licença. Então, ela mostra aqui, ó, tá vendo? Ó? Curiosamente, eu vou mostrar uma coisa para vocês darem risada aqui, né? O documento em si, ó, ele tem um copyright, tá? Ele não tem um copyleft, ele tem um copyright. Ou seja, ele tem um direito restritivo sobre essa documentação, sobre esse texto. E aí a gente vê isso aqui escrito aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e vou traduzir para vocês aqui. Eu vou pegar aqui deixa eu abrir aqui onde o tradutor. O tradutor aqui, ó. Todos têm permissão para copiar e distribuir cópias textuais desse documento. De licença. Aqui não é da licença, tá? É do documento. Mas não é permitido alterá-lo, modificá-lo. Então, o documento em si, ele não é licenciado em copyleft ou como se fosse o software livre, né? Permitindo alteração. Por quê? Porque senão viraria uma bagunça. Então, o documento, ele tem copyright, tá? Essa é a diferença. Copyright, ele é restritivo. Então, aqui vocês podem pegar aqui, ó, o preâmbulo aqui. Vou pegar só o preâmbulo, tá? Mas vocês podem, para quem está ativado aquela funcionalidade do Chrome de traduzir, é só vocês clicarem em traduzir que ele vai traduzir a página. Eu tive um probleminha aqui no meu, mas vou mostrar para vocês aqui. Então, preâmbulo. O que é que ele diz aqui, ó? As licenças da maioria dos softwares são projetadas para tirar sua liberdade de compartilhá-lo e alterá-lo. Em contraste, a GNU, General Public License, tem como objetivo garantir a sua liberdade de compartilhar e alterar o software livre, para garantir que o software seja gratuito para todos os seus usuários. Aí ele falou dois conceitos, né? Conceitos de software livre e também o software gratuito. Essa licença pública geral se aplica à maioria dos softwares da Free Software Foundation, ou seja, do software livre, né? E a qualquer outro programa cujos autores se comprometam a usá-la. Então, se você se comprometer a usá-la, a maioria, nesse caso, vai utilizar ela como software livre. Em vez disso, alguns outros softwares da Free Software Foundation são cobertos pela GNU Lesser General Public License, né? Que é aquela outra lá. Você também pode aplicar ela aos seus programas.
Quando falamos software livre, estamos nos referindo à liberdade, não ao preço. Porque, voltando, você pode pagar. Então, nossas licenças públicas gerais são projetadas para garantir que você tenha a liberdade de distribuir cópias de software livre e cobrar por esse serviço se você desejar. Não é um problema de cobrar. Desde que você receba o código-fonte ou pode obtê-lo, se quiser, a qualquer momento, né? Que você pode, então, alterar esse software livre e utilizar partes dele do novo programa fazendo um software livre. E que você também sabe que pode fazer essas coisas através dessa licença. Aqui a tradução ficou um pouquinho ruim nesse final, mas que vocês entendam aqui que sobre essa licença, né? Sob essa licença, quando você fala nessa licença especificamente, você é livre para as 4 liberdades. Então, é por isso que a licença do Linux, que a gente vai falar muito, ela permite a redistribuição, ela permite cópia, alteração e o uso onde você quiser. Você pode pegar o Linux, como foi pego para fazer o Android, e utilizar no celular. Você pode usar na televisão. Você pode usar em qualquer outro ambiente. É por isso que ele se tornou o grande sistema operacional que é utilizado em muitos appliances, né? Muitos dispositivos, muitos hardwares diferentes. Tá? Por causa dessa facilidade que ele tem, então, de se adaptar aí, através do licenciamento. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, que é o Avast. O Avast, ó, acho que é o Avast Free mesmo. Deixa eu pegar aqui o Avast. Ó, se a gente pegar aqui no site da Avast, a gente vai vir aqui, ó. Proteção de vírus, deixa eu ver se ele tem aqui. Normalmente está aqui embaixo, tá, pessoal? Acho que foi quando eu pedi para baixar. Deixa eu ver se foi. Não. Licença. Deixa eu vir aqui, então, peraí. Avast, licença. Queria mostrar só para vocês aqui que o Avast é aquela última licença lá que a gente falou, que é a... Putz, eu perdi a página, ela estava aqui na minha mão. Deixa eu ver se é aqui. Mas a Avast, pessoal, a licença é essa daqui, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Porque a licença do Avast é essa daqui, ó. CDDL, tá? Common Development and Distribution License. Só não estou achando aqui de novo, mas tudo bem. Bom, acredita em mim, eu não estou achando ele agora aqui. Eu tinha deixado aqui em uma das guias para mostrar para vocês, mas ele saiu daqui, né? Mas normalmente você pega um software, por exemplo, vamos pegar lá o LibreOffice. Então, ó, LibreOffice, né?
e licença. Então, você vem no site dele aqui, ó, licenças para LibreOffice, e aí, normalmente, ele vai dizer aqui, ó, no site oficial, qual é a licença. Então, ó, a licença do LibreOffice é GNU Lesser Public License, tá? Então, licença pública menos geral dele. Então, é aquele uso, ó, é a LGPL v3, que é a mais recente lá do GPL. Então, em alguns momentos também, ele usa a Mozilla Public License também. Então, vocês vão ver que como é que você vai descobrir que a respeito disso é a nossa atividade, tá? Você vai ter que ir no site, vai ter que observar lá, pesquisando no Google, até achar o momento no site. A gente viu que a gente teve uma dificuldade ali para achar no Avast, né? Mas a gente vai ver no site qual é o local, o momento onde ele fala da licença, e aí a gente vai notar que ele vai dizer a classificação da licença dele. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Fazendo essa prática aqui, né, para a gente buscar em vários sites. Porque vai fazer parte disso aqui, ó. Foi a nossa prática, encontrando licenças, e eu quero passar 2 tarefas para vocês, pessoal. A primeira delas é essa daqui, ó. Deixa eu só mudar aqui, tirar a tela daqui para lá. Tá? Pronto, vocês estão agora acessando aqui a entrega daqui, ó, do questionário, né? Esqueçam aqui esse nome, declaração de escopo. Então, vocês devem responder o questionário, ele tem 7 perguntas lá, até o dia 12, tá? É semelhante a esse nosso último questionário. Eu ainda vou ajustar ele daqui a pouco, em relação a vocês verem lá o feedback das respostas, tá? Mas é semelhante ao questionário do que vocês estudarem os 3 vídeos direitinho. Com isso que a gente estudou hoje na sala de aula, vocês vão responder tranquilamente as 7 questões. Eu deixei até mais tranquilo lá, coloquei só verdadeiro ou falso, porque eu acho que é um questionário mais prático, né? Fica melhor para vocês responderem. E o próximo trabalho agora é que eu quero que vocês, pessoal, que vocês se dividam em grupos com 2 ou 3 pessoas. Vocês precisam fazer isso agora, na aula, nesse momento? Não. Mas eu queria que até segunda-feira, no máximo, vocês já me passassem os nomes dos grupos. Todo mundo compreendeu direitinho? Vou explicar rapidão aqui. Sim. Viu, Priscila? Vou explicar rapidão o que é o que é o grupo. Esse grupo ele tem que ter 2 ou 3 pessoas. Vocês vão, então, gravar um vídeo de, no mínimo, 2 minutos. Idealmente, ele deve ter 5 minutos, mas pode ser entre 2 e 5, não tem problema. 2, 3, 4 minutos, 5, não tem problema. Mais do que isso também não tem problema, mas já fica grande demais para explicar tudo que vocês têm que fazer, tá? Pode falar, Cici? Professor, eu posso fazer com pessoas de outra sala? Pode fazer contanto que seja Do da mesmo matéria curso? do curso de software livre, tá? Pode ser 4 Tá. pessoas, não, professor? Pode ser com? 4 pessoas? Eu prefiro que não, Priscila, sabe por quê? Normalmente, pela minha experiência, tem, assim, quando fazem 4 pessoas, cara, um não trabalha, um não faz nada e os outros é quem fazem. Então, falando sinceramente para vocês, eu prefiro 2 ou 3, porque com 2 ou 3 pode até acontecer de um não fazer, mas normalmente é mais fácil de todos trabalharem, porque é o grupo menorzinho. Tá bom. Tá certo? Então, ó, qual é o assunto? Eu quero que vocês encontrem, tá? Encontrar no mínimo 10 softwares disponíveis online, como a gente fez essa prática aqui agora.
Tipo, o LibreOffice, pode até botar o exemplo do LibreOffice aí, que já está feito, né, que a gente demonstrou aí. Disponíveis para download, tem que estar na internet, ou seja, é disponível para você fazer o download, que se encaixem pelo menos 4 tipos de licenças que foram explicadas. Então, como vamos dizer, dos 10 softwares, vocês pegam 2 que são freeware, que são gratuitos. Vamos dizer, 3 que são software livre. E aí, nesse caso, pode ser a GPL2, vocês podem dizer qualquer um. 3 que são licença size, né? Que é como software as a service, né? Software como serviço. Aí pode ser o Spotify, pode ser tudo, mas o que eu quero, que eu preciso de que vocês façam no vídeo, vocês vão mostrar como é que vocês acharam na página oficial do software a licença do software. Ele dizendo, ó, a nossa licença é essa. Da mesma forma como a gente entrou aqui no do LibreOffice. Então, ó, ao entrar no LibreOffice, na página de licença, ó, a gente viu que ele diz aqui, ó, é a LPG V3, que é o quê? GNU Lesser Public License. Licença pública menos geral da GNU. Tá? Então, tem que vocês mostrarem no site como é que vocês pesquisaram no Google, como vocês entraram no site e em que ponto vocês acharam a licença. Vocês viram que eu passei um aperto ali no Avast, né? No Avast eu fui lá e não achei. Então, vocês procuram, vocês vão ter essa semana todinha, até a semana que vem, para fazer isso. E aí mostrar direitinho onde é que vocês foram. Tá? Basicamente é isso. É fazer isso no vídeo. Então, não é difícil. Um vídeo tranquilo. Vai valer 20% de uma nota. Vocês vão ter o questionário na semana que vem, que já é 10%, mais 20% desse. Quem já fez o questionário e entregou hoje, da semana passada, vocês já vão ter 40% da nota do bimestre, tá? Aí com as outras aulas, outros questionários, outras atividades, vai formar até eu chegar aos 100%. Abro agora. Professor. Esse vídeo é para semana que vem, por ser um vídeo curtinho, e a gente fez uma demonstração aqui tranquilo, né? De como fazer. Paulo, pode falar, Paulo. Sobre o trabalho, só para compartilhar a tela, não precisa aparecer no vídeo não, né? Não precisa aparecer o rosto não, só se você quiser. Ah, tá, ok. Beleza? Agora, exatamente isso que você falou, Paulo, compartilhando a tela, você acessando, mostrando, e se você quiser botar PowerPoint, alguma coisa, pode botar, não tem problema também não. É até bom, porque você bota o nome da equipe no começo direitinho, para quando eu for corrigir, saber quem é a equipe direitinho. Cici, pode falar. Beleza. Tava com a mão levantada. Desculpa, eu estava só com a mão levantada mesmo, foi sem querer. Não, tranquilo. Então, todo mundo tranquilo, pessoal? Ninguém então, tem professor, dúvida? deixa eu perguntar uma coisa. Vai ser possível fazer edições no vídeo, como recortar e tal? Pode, não tem problema não. O importante é você, mesmo que sejam vários pedacinhos de vídeo, né? Você juntar eles num vídeo só, tá? Mas um vídeo só que dure entre 2 e 5 minutos, pode ser mais, mas entre 2 e 5 minutos lá eu acho que dá para mostrar tudinho. Entendi. Beleza? É tranquilo. Agora, coisas que eu peço. A primeira parte do vídeo, o primeiro, 10 segundos, diga quem é o grupo, quem é que está participando, quem são as pessoas, que é para eu poder corrigir. E aí, na segunda-feira, terça-feira ali no máximo, vocês me dizem quem são as pessoas do grupo. Manda para mim pode mandar em mensagem no Ava ou mandar no meu e-mail lá. Tá ok. Tá bom? Todo mundo tá tranquilo, sem dúvida nenhuma? Tô de boa. De boa, né? Pronto. Então, ó, pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa em termos de conteúdo. No Ava, eu quero só mostrar mais uma coisa. No Ava, eu tenho aqui, ó,
os primeiros comandos do Linux, tá? Essa aqui essa parte dos primeiros comandos do Linux, e entendendo o Linux, é a primeira fase, né, do contato com o Linux. Eu quero que vocês assistam os vídeos. Hoje eu não vou comentar como é que faz isso, porque os dois vídeos são muito explicativos. Então, mas basicamente você pode. Eu queria só mostrar uma coisa que você pode utilizar o Linux online, tá? Para quem vai acessar somente por celular. Então, eu queria mostrar um negócio aqui, ó. Deixa eu só mudar de novo minha tela aqui, peraí. No Linux, ó, você pode pesquisar online, pessoal. Aqui, ó. Você pode pesquisar por ferramentas que tem alguma tela de shell, né, de bash, como a gente chama, online, tá? Então, eu peguei essa aqui, ó, por exemplo, que se chama Cocalc, tá? Essa Cocalc aqui, ó, a gente consegue, ó, iniciar uma tela Linux online sem você precisar ter o Linux instalado e dar comandos do Linux, ó. Tá vendo? Eu posso, ó, criar um diretório. Tá vendo? Posso limpar a tela. Então, podem utilizar esse site, ou então se vocês tiverem um Linux em casa, ou quiserem instalar numa máquina virtual, vocês escolhem. Online está mais fácil, porque aí não precisa nem instalar, se vocês não... pode até fazer no celular, né? O celular também tem outros terminais lá de instalação no celular. Você pode buscar no celular lá na Play Store, bota assim, simulador de Linux. Aí talvez tenha lá alguns que possam fazer a mesma coisa. Mas se você for em sites como esse aqui, ó, a pesquisa que eu fiz foi assim, ó. Eu fui no Google e coloquei basicamente isso aqui, ó. Shell do Linux online. E aí, ó, um dos primeiros que tem já é esse aqui, Cocalc. Então você acessa ele. Ele é um pouquinho demoradinho no começo, tá? Mas ele permite aqui, ó. Aí ele tem Run Terminal Now, né? Rode o terminal agora. Clicou no Run. Aí ele demora aí uns 20 segundos aí para iniciar, ó. Mas ele inicia. Ele está dizendo aqui que eu acessei aqui, ó, menos de 1 minuto, né, atrás, e aí ele pediu aqui, ó, que eu não posso acessar mais de um por vez. Tudo bem, porque é o limite dele, né, vamos dizer, da licença de uso dele aqui. Como eu já estou logado aqui, ó, é só ver que ele deve abrir uma tela parecida com essa. Se esse não der certo para vocês, procurem outro, tá? Vocês é que vão aí fazer teste. Por enquanto, para essa semana que vem, isso aqui é só para vocês treinarem, é a parte prática, tá? Para essa semana que vem, eu não vou pedir exercícios sobre o Linux. Para a outra semana, aí sim eu vou começar os exercícios Linux, tá? Então, por enquanto é bom vocês entrar pelo menos num terminal online desse e testar os comandos que tem no vídeo lá. Tranquilo, pessoal? Não. Não. Não? Embaçando. Quer tirar alguma dúvida? Ok, tá tudo ok. Ah, beleza. Qualquer dúvida também, pessoal, pode me falar no WhatsApp, tá bom? Eu vou botar o slide no Ava daqui a pouquinho, tá? Eu vou só pegar ele aqui, ver se tem algum erro, e vou salvar ele e já vou botar no Ava daqui a pouquinho. E o vídeo dessa aula também, tá bom? Então, ó, com exceção da Israel e do Laurindo,
todo mundo está dispensado da aula já, tá? Quaisquer dúvida, bota aí no WhatsApp para mim, fala comigo pessoalmente. Pode botar lá no Ava também, lá na notificação lá do Ava, né? Na mensagem do Ava. Aí eu respondo vocês. Muito obrigado pela participação, pessoal. Um abraço a todo mundo. Somente ficamos então agora. Quem quiser ficar também para acompanhar, não tem problema, não. Pode ficar mais. A aula será exclusiva aqui agora, a partir de agora, junto com o Laurindo e para Israel, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Viu? Pronto. Laurindo, eu queria agora que tu perguntasse para a Israel se está ok, se ela entendeu direitinho, qual é a parte que eu dei um reforço aí. Ela ficou ou saiu? Tá aqui. Foi que o meu negócio bugou aqui. Calma aí. Voltou. Ah, tá. Volta aí os slides que ela mostra. Teve uma parte que ela não pegou, não. Vai passando ele aí. Quando ela chegar, ela mostra. Beleza. Nas perguntas, tá ok? Isso. Essa primeira parte tá ok? Que aí foi o debatezinho que a gente fez, né? Eu creio que vocês naquela parte estavam explicando sobre os tipos de licença. Beleza. Pronto, eu vou passar agora, então, todas as licenças e vou explicando mais devagar, tá? Pronto. Então, ó, a primeira licença que a gente vai falar agora é de software gratuito, tá? Software gratuito, ele é importante que a gente saiba que ele não precisa necessariamente ser software livre. O principal sobre o software gratuito é que o software gratuito, você vai utilizar ele com todas as funcionalidades dele, ou seja, ele é completo. Não pode ter nenhuma funcionalidade dele que está pela metade ou que está escondida. Aí sim é que a gente fala que um software é gratuito mesmo. É porque a versão dele completa é a gratuita. Tá? Então, ele não tem limitação, ele não tem nada que seja diferente assim, em relação a ele ter uma versão paga e uma gratuita. Ele só é gratuito quando ele é gratuito de verdade, no todo. Ok. Ok. Só que, e aí, ele pode ser, inclusive, um software proprietário, ou seja, ele não é livre, as pessoas não têm acesso ao código-fonte, mas mas ele é gratuito.
Beleza. Beleza. Aí, o software, em português, né? O software colaborativo, ou em inglês, shareware, a diferença para o gratuito é que ele é gratuito somente para baixar, mas ele tem restrições de funcionalidade. Então, nesse caso, como ele tem, além de restrição de funcionalidade, ele pode também ter restrição no tempo. Ou seja, ele é grátis só por 15 dias, é gratuito só por 90 dias, só por 30 dias. Beleza? Certo. Então essa é a maior diferença dele. Ele, digamos, mesmo que ele tenha todas as funções, seja completo, ele pode ter uma restrição de tempo. Ela falou que já havia um desse tipo assim. Beleza. Que é o shareware, né? Aí, a licença de aquisição perpétua ela tem a ver com a compra. Então, normalmente, eu compro ela, por isso que é a licença de aquisição, e ela é perpétua porque ela é minha para sempre. Uma vez que eu comprei, ninguém tira de mim. Só que nesse caso, por ele não ser um software livre, ele ser exclusivamente proprietário e ser vendido, né? O que é que acontece, Laurindo? Ele não, a pessoa não tem acesso ao código-fonte. Então a pessoa não pode modificar, não pode redistribuir. Hein, Renato, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, só para ver se eu estou traduzindo o negócio certo mesmo. Quando você fala de código-fonte, é aquele código lá do começo, quando fez o programa, né? Isso. Beleza. Sim. Isso, não, é o código que a gente escreve o programa, todos os códigos para ele funcionar. Beleza. Não, é só porque eu estava traduzindo dessa forma. Aí me veio a dúvida, será que é isso mesmo? Então tá certo. Beleza. Não, tranquilo. E aí, ó, o que é que acontece? No software de licença perpétua, existe um contrato. As condições são as condições que a empresa dá. Então, essas condições normalmente são as mesmas, mas nem todos, tá? Pode ser que tenha alguma diferença de uma empresa para outra. Então, ao comprar, você comprou, mas você tem que cumprir aquele contrato. Por exemplo, grandes empresas utilizam esse contrato, como a Microsoft, a IBM.
Então, aí grandes empresas como Microsoft, IBM, então essas são as grandes mantenedoras, né? Ok. Então, quando eu tenho esses tipos de licença, elas são normalmente chamadas, ele é um software proprietário, que é o contrário do software livre, tá? Então, software proprietário é o contrário do livre. Então, no software proprietário, nessa modalidade, ó, qualquer tentativa de modificação, redistribuição ou cópia, ela é completamente, expressamente proibida. Ok. Pronto. Aí, software as a service, ou SaaS, né, como a gente chama, que é o software como um serviço, ele, normalmente, a utilização dele ela ocorre com a necessidade de um ambiente online, ou seja, um servidor, um serviço que ele está online, e você pode até não instalar ou instalar um aplicativo no seu celular ou no seu computador, mas ele vai depender exclusivamente de um serviço online. Ele não funciona se não tiver conectado à internet. E aí, por exemplo, serviços como esse são Facebook, Facebook, o Spotify, Netflix. Ok? E aí, finalmente, software livre. Software livre, a diferença é que ele concede a liberdade do usuário de utilizar o software como ele quiser. Aí ele tem o código-fonte. Como ele tem acesso ao código-fonte, ele pode modificar livremente também. E ele pode até mesmo redistribuir o software. Então, a única coisa é que basta apenas ele reconheça, né, ou publique a fonte de onde ele pegou o código inicial, a primeira parte do código.
Certo. Pronto. Aí o open source, né? A licença open source. Ela é muito próxima, Lauren, do software livre. A diferença aqui é que existe um controle de qualidade. Então, ó, o usuário ele pode ainda assim modificar o código da forma que ele quiser, mas nesse caso vai caber ao desenvolvedor inicial, o desenvolvedor primeiro, né? Ele é quem vai determinar quais são as funcionalidades que vão estar na próxima versão. Então, milhares de pessoas podem colaborar, podem contribuir com o código, mas é somente aquele conjunto, aquela equipe ali que vai pegar e selecionar pela mantenedora inicial que fez o software livre, open source, que ela é quem vai determinar o que é que vai ser oficial ou não. Viu? Então, por causa desse controle de qualidade, vai então surgir ali uma rede de confiança, né? A gente confia no LibreOffice, porque o LibreOffice é o gestor oficial, né? Daquele software livre lá que é o LibreOffice. Então, mesmo que várias pessoas tentem modificar, é somente a LibreOffice que libera a versão oficial. Certo. Deixa eu ver o que mais, Laurindo. Depois disso, ó, aí eu tenho exemplos, né? Uma lista aqui, uma lista das principais licenças que existem em relação a software livre na internet, no mercado, e as pessoas utilizam. Quer ver, Renato? Vamos tentar fazer assim. Lá na aula você mostrou um exemplo de uma licença que estava esse nome aí. Isso. Aí a gente podia abrir de novo aquela página só para ela mostrar que toda vez que ela vê aquele nome, um desses daí, ela sabe que o negócio é livre. Beleza. Então, ó, eu vou mostrar aqui primeiro, ó. Deixa eu só pegar aqui e compartilhar minha outra tela aqui.
Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, ó. Para a gente ver quais são os softwares, né, que são livres, você vai ter que normalmente observar o site do software. Então, por exemplo, como é que eu sei que o Linux é livre? Então eu digo assim, ó, Linux, no Google, né, Linux, licença, né? E aí, qual é a licença? Então, normalmente tem explicações, ó. Tá vendo, ó? Por exemplo, aqui, ó. Esse cara aqui, né, disse, ó. Esse cara aqui, ele diz, ó, que o ser open source talvez seja a principal vantagem do Linux. O Linux não apenas é livre, como ele também é open source, ou seja, tem um conjunto de desenvolvedores que controla, né, o desenvolvimento do software, a qualidade. E aí, a licença dele é essa aqui, ó, GPL, que é General Public License, licença pública geral. Ela está hoje na versão 2. Então, essa página aqui, melhor do que nessa página, seria um que me dissesse qual é a versão, né? Então, ó, quando eu pego aqui, vamos pegar aqui a Wikipedia, por exemplo. A Wikipedia já me diz aqui, ó, que é a GPL versão 2. Isso é importante eu saber, mas o que é exatamente uma GPL versão 2? Então, eu volto aqui para o Google e digo o que é GPL versão 2. Então, eu chego aqui na página, ó, na página do GNU, por exemplo. Então, o GNU que ela está sobre essa Free Software Foundation, e ela aqui, ó, são os termos da licença. Então, ó, ela de quando ela está na versão 2, que é de junho de 1991. Esse documento aqui, ele tem um copyright, apesar do software ser livre, o documento não é, tá? O documento tem um copyright, ou seja, tem uma restrição aqui de modificação. Ele diz aqui, ó, que tudo é permitido, né, qualquer um que é permitido a copiar e distribuir cópia desse documento, né, da licença desse documento, mas modificar o documento não é permitido, tá? Então, aqui, ó, é o preâmbulo do documento. Se ela quiser traduzir esse documento em português, ela pode usar a tradução do próprio Chrome, ou ela pode vir aqui, ó, e digitar, então, tradutor português-inglês, né? Inglês para português. E aí ela coloca o texto da licença aqui, ó, e aí ele vai aparecer aqui a tradução para ela. Tá vendo? Então, as licenças da maioria dos softwares são projetadas para tirar a sua liberdade de compartilhá-lo e de alterá-lo, de modificá-lo. Já a GNU, né, você tem a liberdade de compartilhar, de alterar o software livre. Então, a gente sabe que ele é software livre por isso, porque a própria declaração, o preâmbulo da licença diz isso. E aí, no resto do documento, ele, então, vai dizer aqui quais são as regras, tudinho. Então, os termos e condições para copiar, distribuir e modificar. Então, ele vai dar aqui, ó, o termo 0, o termo 1, o termo 2, o termo 3, o termo 4, 5, 6. Então, essas são as condições de utilizar essa licença. Não existe garantia, tá? E aí ele vai explicar por que não existe garantia. Porque é uma construção coletiva e aí por diante. Então, é aqui que elas ficam sabendo direitinho o que é exatamente a licença, como funciona a licença. É só traduzir essa página aqui que ela vai entender um pouquinho direitinho. Tem coisa que a gente não entende, mas tudo bem.
O importante é que é o texto aqui, ele vai descrever como é que funciona a licença todinha. Então, a gente viu ali no Linux, que no Linux eu precisei procurar ali, né, saber primeiro qual era a licença do Linux. E aí vi alguns sites que me diziam qual era a versão do Linux. Mas, por exemplo, no caso do LibreOffice, o LibreOffice, ó, se eu pesquisar LibreOffice e a licença especificamente, ó, eu tenho uma página aqui que mostra qual é a licença, né, do LibreOffice. Ó. Então, ela está um pouquinho desatualizada, mas é porque eles não modificaram. Então, a licença do LibreOffice, ó, já é a LGPL v3, não é a GPL v2 do Linux. Em alguns casos, ela tem a parte também da licença do Mozilla Public License. Ó. Então, qual é a versão dela? Ela é a GNU Lesser Public License, né? Então, é aqui que a gente tem a versão, né? Ó, de qual foi a licença que ela utilizou. E qual é a versão do Mozilla também. Então, o trabalho que eu pedi aqui, viu, Israel, eu vou pedir ele um pouco, ligeiramente diferente para você, porque eu não sei se funciona, Laurindo, colocar ela em grupo, né? É melhor ela fazer um trabalho menor que seja ela só, né? Dependendo do grupo que ela pegar, até que eles trabalham bem. Tainá é uma pessoa boa dela fazer grupo, esses daí. Por causa que, no caso dela, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de ler, né? Para poder... Sim. Essas questões do texto. Aí, quando tá com o ouvinte junto, é mais fácil. E lá na sala dela tem uma turma boa. Beleza. Aí, tem uma outra menina também, que são boas fazer trabalho junto. Então, diz para ela que ela está livre. Se ela quiser fazer só, não tem problema. Se ela quiser fazer com um grupo, não tem problema também. Então, para a semana que vem, ela tem um questionário lá, ela tem que responder o questionário. E esse trabalho aqui, ó. Então, se ela formar o grupo, beleza, né? Pode ser 2, 3 pessoas, ela pode fazer só também. Então, ela tem que gravar um vídeo, tanto com a turma dela ou ela sozinha, de pelo menos 2 minutos. O ideal que eu queria era que fosse de uns 5 minutos. Beleza. Beleza? Então, o que é que... Aí, aqui, ó. Se ela for fazer em conjunto, em duplo ou em trio, ela tem que... O conjunto dela tem que encontrar, no mínimo, 10 softwares que estão online lá, tipo LibreOffice, e que se encaixem em pelo menos 4 tipos de licenças lá explicadas. Por exemplo, 2 softwares livres ou 3 softwares livres.
3 software proprietário, 3 de compartilhado, né, de shareware, e 3 de software como serviço. Beleza. Tá bom? No Ava, aí no Ava lá é só tem 3 vídeos lá, né? Aí explica para ela só um pouquinho que entre hoje e amanhã a gente coloca Libras lá, né, para ela. Vou mostrar a telinha aqui, ó. Então, ó, tem esses 3 vídeos, tá? Ó. E aí ela vai ver também a parte de que não tem exercício para essa semana, mas também do que é Linux e dos comandos Linux. Aí ela pode, Laurindo, treinar os comandos Linux, se ela não tiver o Linux instalado ou não tiver virtualizador, ela pode testar nesse site aqui, ó. O nome desse site aqui, ó, se chama Cocalc. E aí eu vou te mostrar como é que entra, né, nesse site, ó. Deixa eu... Ó, quando você entra nele, ó, aí ele mostra aqui o Linux, mostra o que é um terminal, aí a pessoa vai lá e clica, ó, Run Terminal. Ele demora uns minutinhos. Às vezes ele vai aparecer essa página aqui, tá? Porque eu já fiz o acesso uma vez. É só clicar de novo ali e aí ele vai iniciar. E aí, então, ó, tem uma pastinha aqui, ó, que eu já criei, mas eu vou, então, iniciar aqui, ó, a instância. Então, aqui, ó, eu posso dar os comandos de Linux. Que vão aparecer lá no vídeo. Essa é a parte para eles estudarem à tarde lá, tá? Depois do almoço, né? Aí eles ficam fazendo lá online, lá no Ava. Mas não tem um exercício para agora, né? Somente na semana que vem é que eu vou passar os de comando de Linux. Aí é mais para eles irem se acostumando. Fechamos, então? Fechou. Ver se ela tem alguma dúvida, alguma coisa. Não, terminou. Não Beleza. tem Então, um abração para ela. Bom dia, gente. Bom dia, Laurindo. Oi. Bom dia, professor. Bom dia, nossa mãe. A questão desse trabalho, tipo assim, nem tudo a Israel sabe fazer, saber, tipo assim, uma peça de computador, alguma coisa que tem um sinal em Libras. Ela vai ter que digitalizar tudo isso. Outra coisa, a questão da atividade que foi feita, ela teve muita dificuldade, até porque tudo
para eles tem que ter ilustração, eles têm que saber, tem que ver de que estão se tratando, o que está falando. Na questão 9, foi muito bom ali, que ela entendeu. Tinha todo o desenho e tudo mais. Ela naquela questão 9 foi muito boa mesmo. Nas demais, ela teve muita dificuldade, a gente teve que estudar bastante para poder passar para ela, para poder entender. Então, assim, são cursos técnicos que nem tudo tem sinais em libras, nem tudo, o Laurindo sabe disso. E aí fica muito difícil para ela, nesse caso, entendeu? Assim, tipo assim, perguntas extensas, aí confunde muito ela. Questão com muito texto, aí ela acaba se confundindo, não conseguindo entender, a gente tem que desmiuçar e sabe, quebrar muita cabeça mesmo para poder explicar para ela. É diferente dos ouvintes, né? Aí eu queria que você revisse isso aí para... Não, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, esse questionário, eu já pensando nisso, eu fiz mais ele como verdadeiro ou falso. Ainda é um pouquinho longo o texto da pergunta, sabe? Mas a resposta é só verdadeiro ou falso, sim ou não, né? Uhum. Então, deixa ela ver esse questionário, se ela vai ter algum nível de dificuldade, vocês explicando, né? Fazendo ali, explicando junto com ela. Se realmente ainda tiver difícil, aí eu vou bolar uma forma para ficar melhor. Quanto à nota dela, que está saindo lá no questionário, não se preocupa não, porque no caso dela, ela participa bem direitinho comigo, então eu vou complementar com nota de participação também. Professor. E esse trabalho, ela tem que apresentar um vídeo, né? Isso. Ela pode fazer, como é que eu estava imaginando? Porque ela não precisa falar no vídeo, né? Ou se ela quiser falar, pode ser com Libras, não tem problema não. Mas o que ela precisa, basicamente, é somente colocar a imagem na tela dela acessando o site, achando a licença, né? Achando que ela, como é que, por exemplo, nesse caso do LibreOffice, né? A gente foi lá no site, no LibreOffice, e aí a gente viu que no LibreOffice lá a gente pesquisou, né? Licença do LibreOffice. Aí ele abre um site específico mostrando qual é a licença. E aí a gente viu qual era o tipo, né? Que é a LGLP 3, versão 3. Então, o que ela precisa fazer é basicamente mostrar acessando o site. Então, no caso dela, se ela fizer sozinha, não fizer com a equipe, então ela mostra somente uns 3 ou 5 softwares no máximo, não precisa ser 10 não. 10 ali eu fiz porque como são 2 ou 3 componentes, né, na equipe, mas no caso dela não, aí basta fazer uns 3, 5 no máximo. Tá bom, professor, ela vai fazer sozinha mesmo, porque é melhor. Tá. Qualquer dificuldade, se ela tiver alguma dificuldade, aí me liga, ou no WhatsApp, porque aí eu entro em contato com o Laurindo e a gente fala com ela, aí a gente vai acertando. Para mim, o que eu conto bastante com ela eu quero que ela entenda direitinho e que ela participe da aula, porque ela participando da aula, ela estando aqui com a gente explicando quantas vezes for necessário. O importante é isso, ela entender o conceito do que ela está pegando, e aí a nota, eu te digo, não te preocupas com a nota dela não, que no final tudo vai dar certo com ela. Tá certo, professor, muito obrigada. Tá bom? Tá bom. Obrigadão, então. Um abraço aí para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Obrigadão, viu, Laurindo? Aí depois me manda um e-mail lá com os vídeos que aí eu carrego lá. Beleza. Vai ficar aí eu vou acrescentar essa aula daqui agora, porque quando vocês gravam daí só aparece vocês, só aparece quem fala, né? É verdade. Eu gravo daqui com outro aplicativo, aí eu vou colocar junto. Maravilha, brigadão então, viu, Laurindo? Valeu. Beleza, um abração.